Paz do Senhor Jesus para você. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro. Eu não consegui gravar um vídeo ontem. Peço a vocês que me perdoem, tá bom? Devido à correria, como já tenho dito aqui. Bem, hoje quero tratar aqui um assunto que a gente não vê muito, não é muito comum. Muitas pessoas elas falam sobre isso, mas é algo que é muito importante na nossa vida. Trata-se de escolhas. Quais são? Na verdade assim, a pergunta é: qual foram as suas escolhas e onde as suas escolhas lhe trouxeram, né? Você que está me assistindo, com certeza deve ter chegado a algum lugar, e muitas dessas coisas que acontecem em nossas vidas, se não a maioria delas, é consequência de nossas escolhas, né? Então eu quero falar um pouco sobre isso, aonde as suas escolhas lhe trouxeram e onde as suas escolhas o levarão futuramente, tá bom? Temos aqui uma introdução que eu fiz em um estudo passado. Quero ler para vocês a introdução e vamos percorrer pela Bíblia Sagrada alguns textos que mostram algumas escolhas que foram feitas e a consequência dessas escolhas. Estão comigo? Então vamos lá. Sabemos que em tudo na nossa vida temos escolhas a fazer. Sabemos que todos os passos de nossas vidas nós precisamos escolher, temos escolhas a fazer, ok? E as escolhas fazem parte das nossas vidas. A nossa vida ela é cheia de escolhas. Escolhemos, por exemplo, a roupa que iremos nos vestir. Antes de vir para cá, eu preciso, até falando de roupa, eu tenho que escolher uma roupa para vir aqui ficar conversando com vocês. Eu toda hora tenho que arrumar aqui a minha camisa, tá vendo? Vocês reparam que eu sempre uso roupa branca, não é? Entenda que não é por motivo nenhum de religião ou de nada parecido com isso, tá? O motivo de eu usar tantas roupas brancas, eu tenho muitas roupas, camisa, eu gosto muito de camisas brancas, né? Tanto de camisas sociais como camisas normais, camisetas, né? A maioria das minhas camisas são brancas. Por quê? Porque eu me sinto mais confortável com esse tipo com essa cor. Eu me sinto muito mais agradável com a cor branca, né? Camisetas, isso somente para vestimenta. No caso de camisetas, eu prefiro a cor branca. Não que eu tenha todo o meu guarda-roupa só de cor branca. Tenho várias cores, como vocês têm visto aí nos meus vídeos. Mas, porém, eu apareço muito com as cores brancas, porque eu gosto muito, eu me sinto bem confortável com a cor branca, tá bom? Então, tudo isso são o quê? São escolhas. A gente escolhe a roupa que a gente vai usar, a gente escolhe a roupa que a gente vai sair. Escolhemos os nossos cursos, né? O curso que você fez, a gente escolhe o que a gente quer de profissão para a nossa vida, nós escolhemos os caminhos das nossas vidas, a gente escolhe qual caminho trilhar, qual decisão tomar. E o que você é hoje, em consequência das escolhas que você fez no passado. Sendo assim, as escolhas que você fizer hoje também mudará o futuro. As Escrituras e muitos de seus relatos bíblicos trazem-nos exemplos de escolhas que mudaram vidas e destinos. E através desses exemplos podemos também tirar alguma lição para as nossas próprias escolhas, tá bom? Vamos percorrer aqui alguns textos bíblicos. Eu estou com a Bíblia aqui na frente, porém eu não vou fazer uso aqui da Bíblia manual, tá bom? Eu vou fazer uso, não da Bíblia manual, eu não vou fazer uso manual da Bíblia, eu vou fazer uso, eu já tenho aqui alguns versos separados por mim, e eu vou estar citando os versos e vai estar aparecendo nesse cantinho aqui. Eu sempre escolho um fundinho assim para que
fique legal aí a sua visão, tá bom? Então vamos lá. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, tá bom? Deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe, amigo. Compartilhe com seus amigos, leve essa palavra para outras pessoas, tá bom? Nos ajude aí a plantar, a levar a palavra de Deus àqueles que necessitam de ouvir, tá bom? Indo aqui para a primeira opção de escolha, eu coloquei aqui a salvação, porque nós escolhemos a salvação. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, vem da graça de Deus, mas o ser humano tem a opção de escolher ela ou não escolher, né? Muitos optam por não escolher, muitas das vezes sem saber a consequência disso. Nós, por exemplo, escolhemos a salvação. Vou trazer aqui alguns exemplos bíblicos de quem também escolheu a salvação. O primeiro é Josué. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 15, mas vamos ler aqui especificamente o verso 15, diz assim: porém, se vos parece maus aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha essa que desde o princípio fez Josué e que trouxe a ele muitas vitórias. Porque quem escolhe estar do lado de Deus, escolha ótima faz. Porque essa escolha faz você trilhar caminhos perigosos, faz você trilhar, muitas das vezes, como diz o salmista, o vale da sombra da morte. Porém, em nenhuma delas você é ceifado. Você não perde uma batalha, porque Deus está contigo. Então, escolha boa é essa aqui que a gente viu Josué fazendo. Por quê? Porque a gente vê aqui a consequência a continuação deste livro, porque Josué aqui já está velho, né? Já passou por toda a sua experiência na terra dos cananeus, nas terras que eram dos cananeus, né? Que Deus devolveu para o povo de Israel. A gente vê que a escolha de Josué foi escolher o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Porém, na sequência deste livro, vem o livro de Juízes. E no livro de Juízes nós observamos que quem escolheu não andar com Deus teve consequências gravíssimas e muitas percas, não é verdade? Só quando se voltavam para Deus é que vinha de Deus a misericórdia sobre as suas vidas e eles tinham um tempo de paz. Quando escolhemos a Deus, temos paz em nossas vidas. Vamos ver aqui também outras referências. Primeiro, a escolha da salvação. Segunda escolha que eu pus aqui é a escolha do pecado. Também temos aí em nossos cardápios escolher ou não o pecado. Paulo diz: posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. É interessante saber que quando Paulo ele cita esse verso, Paulo está dizendo que todas as coisas estão à disposição dele. Ele pode muito bem fazer uso de tudo aquilo que ele quiser fazer. Porém, não é lícito que ele faça uso de algumas dessas coisas, porque ele tem uma escolha a fazer. Eu escolhi aqui o livro de Gênesis, né? Que trata, a partir do verso 3, do capítulo 3, a partir do verso 1, que trata da escolha de Adão e Eva. A escolha de Eva, primeiro, quando ela escolhe ali pecar contra Deus, de algo que Deus havia proibido, e nós entendemos que então ali também Adão, né, ele e Eva, que traz aí o primeiro pecado da humanidade, traz para nós até os dias de hoje a consequência dessa escolha que muitos de nós aí pagamos o preço. Aliás, todos nós pagamos pelo preço dessa escolha de Eva e depois Adão também, que foi pelo mesmo caminho. Então, a escolha do pecado, nós podemos sim
escolher, certo? Deus colocou lá no jardim do Éden aquela fruta, o fruto proibido, e eles escolheram, foram induzidos pelo diabo e eles escolheram e pecaram, tá bom? Vamos percorrer aqui para não ficar muito longo o vídeo. Próxima, escolhas erradas. Nas escolhas erradas, eu escolhi aqui o livro de Mateus, capítulo 27, versos 17 e 18, que diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então observe que naquele dia o povo, eles fizeram uma escolha errada. Certo que essa escolha era consequência de uma palavra, era consequência de um chamado. Mas em nossas vidas nós cometemos muitos erros e fazemos muitas escolhas erradas. E essas escolhas, elas trazem para nossas vidas muitas consequências. Consequências que muitos de nós pagamos até hoje o preço. Eu observo, por exemplo, Davi, quando estava lá em seu terraço, olhando a panorâmica do seu reino, do seu reinado, e de repente se depara em frente ao seu terraço, em uma casa, uma mulher que está ali naquele momento se banhando, né, chamada Betseba. E ele a observa e ela está nua, né, se banhando, e entra em seu coração o desejo de possuí-la. Então Davi traz para ele, escolhe para ele o pecado. Davi ele manda chamar aquela mulher, e todos nós já conhecemos a história e conhecemos também a consequência do seu pecado. A consequência do pecado de Davi: entrou em sua casa, se alojou em sua casa, e Davi chorou, pagou por esse preço, pagou por essas consequências. Então, é preciso observar com muita seriedade, cheio do Espírito Santo, as escolhas que nós temos que fazer, tá bom? Próxima escolha que eu coloquei aqui é a escolha da desobediência, tá bom? A escolha da desobediência, eu escolhi aqui, deixa eu ver aqui, queridos. O livro de Jonas, pronto. O livro de Jonas é a melhor escolha, a melhor referência a isso que eu quero dizer. A escolha da desobediência. Livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor, para fugir da face do Senhor. Engraçado que eu ouvi de alguém, não me lembro aqui quem foi o autor, mas disse assim: quando queremos desobedecer a Deus, há sempre um barco do diabo esperando, repousado, ou seja, atracado, né? Nos esperando, né? Que coisa, que observação. Não sei quem é o autor, não posso dar autor, não posso honrá-lo aqui, mas eu vou procurar e vou colocar aqui. Então Jonas, ele foi chamado por Deus para advertir a cidade de Nínive, consequentemente ao juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela, em consequência de seus muitos pecados, em consequência de seus muitos pecados. Então Jonas fugiu da presença divina, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que os habitantes se arrependessem e Deus o livrasse do juízo. Ou seja, Jonas, ele tinha, né, no seu coração, dizem alguns historiadores, existem muitas histórias acerca de Jonas, e dizem alguns historiadores que ele tinha receio
devido a ser um povo muito ruim, né, muito mau. E ele quis então, para encurtar a história, fugir da presença de Deus. Então Jonas escolheu desobedecer a Deus. Faço aqui um comentário rápido, que Jonas ainda deu tempo de se arrepender, né? Viu que a consequência da sua desobediência, ela gerou para ele percas e poderia até gerar a sua vida, poderia perder a sua vida devido à sua desobediência, como acontece com muitos hoje em dia. E Jonas entrou naquele navio que já estava o esperando, né? Na verdade, isso aqui é somente a forma de falar. É lógico que não estava esperando ele, mas ele encontrou com facilidade o navio que ia diretamente para a cidade onde ele desejava ir. Ou seja, para Tarsis, não é isso? E o que acontece? Para Tarsis. E o que acontece? Quando ele entra no navio, vem sobre aquele navio uma grande tempestade. Ele não conseguiu fugir de Deus. Você não vai fugir de Deus. Não. A desobediência, ela traz para nós consequências duríssimas. E que podem, veja, observe comigo, que podem trazer consequências até para aqueles que estão aos nossos derredores, certo? Então, Jonas tentou entrar no barco, quer dizer, entrou no navio e veio sobre ele a tempestade, que ele deu tempo ainda de se arrepender. Imagina pessoas que ainda não têm o tempo de se arrepender, né? Jonas ainda ali dentro do peixe, do grande peixe, teve ali a opção de se arrependeu e Deus fez com que ele voltasse. O peixe o levou para a praia. Amém? Outra, escolha da traição. A quinta escolha é a escolha da traição. Livro de Mateus diz assim: e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, quer dizer, Mateus capítulo 26 e o verso 48, né? E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Judas recebeu 30 moedas de prata dos sacerdotes romanos, mas a cobrança de Deus foi tão grande que Judas foi se enforcar. Desculpa ali pelo comentário que os sacerdotes não eram romanos, queridos. E é isso daí, ou seja, uma escolha maldita, a escolha da traição, a escolha maldita. Existem pessoas que têm a opção de escolher trair ou não, né? Existem pessoas que a gente põe do nosso lado, a gente tem muita confiança por essa pessoa, com os nossos sentidos cegos, porque Deus, ele é onisciente, nós não somos, né? Deus, ele tem todo o poder de conhecer a gente por dentro, por fora, mas às vezes nós não temos não temos esse sentido. Esse sentido é somente de Deus, por isso está dizendo onisciente, é o único que tem todo o poder. Só Deus consegue fazer esse tipo de coisa, conhecer o coração do homem, nós não. Então, às vezes, temos pessoas do nosso lado que nós confiamos e essas pessoas, elas escolhem trair você, né? Elas traíram você, escolheu, a traição é uma escolha. Você pode escolher ou não trair, né? Então, outra questão que eu quis pôr aqui. Próxima, a gente também pode escolher, sabe o quê? A santidade, certo? Livro de Daniel, no capítulo 1 e o verso de número 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, servo que alcançou a vitória através da decisão tomada diante do Senhor, de testemunhar do seu Deus na sua terra estranha, ou naquela terra estranha. E ele preservou, né, a sua íntima comunhão com Deus, apesar de sua idade. Tinha entre 12 a 14 anos ali Daniel. Tomou uma posição de não se contaminar com as iguarias ali do rei da Babilônia. Então disse Daniel, no verso 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Verso 13, então se examine diante de ti a nossa aparência,
e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Verso 14, e ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. No verso 15, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, ok? Então, Daniel ele decidiu ali se santificar, preferiu a santificação, né? Buscou a santificação ao Senhor e foi diferente ali daqueles restantes, tá bom? Vamos para o próximo aqui para não correr muito tempo, queridos. O sétimo é a escolha de Davi. No primeiro livro de 1 Samuel, no capítulo 23, verso 4, diz assim, ó, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe farei como te parece bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto do rei Saul. Isso aqui é uma decisão de gente honrada, né? De gente que não quer passar por cima de ninguém para obter alguma coisa. Veja o respeito de Davi a Saul, por mais que Saul já estava fora dos caminhos do Senhor. No mundo de hoje, não existe mais essas coisas. As pessoas elas querem mais pegar a espada e arrancar o pescoço daquela pessoa ali se ela tiver a oportunidade. Para quê? Muitos que almejam, né, estar no lugar daquela pessoa. Davi ele tinha toda a oportunidade de matar a Saul e optou por não fazer, né? Ele foi lá, cortou um pedaço da orla do seu vestido e depois foi lá em cima e disse, olha, se eu tive nas tuas mãos, eu tive nas minhas mãos a tua vida. Se eu quisesse matar você, se eu fosse seu inimigo, eu mataria. Então Saul ele por um breve momento se arrepende do que havia cometido, né, e perdoa Saul por um breve momento, mas o diabo estava na vida de Saul realmente. Então, hoje em dia, queridos, as pessoas elas querem mais, dar rasteira, né, derrubar as pessoas. Se tiver a oportunidade, como teve Davi, ela será a primeira a matar e tentar usurpar o seu lugar. Nós observamos que hoje em dia não se tem mais respeito com as pessoas que Deus escolhe. Deixa eu falar uma coisa para você, todos nós somos dignos, somos sujeitos ao erro, todos nós somos, não há ninguém na face da terra que seja santo ou justo, né? Nós buscamos a santidade, não há na terra ninguém que tenha o grau de santidade que possa se considerar melhor do que alguém. Não é verdade? Então, eu tenho o meu erro, você tem o seu irmão tem o erro dele, todos nós erramos, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não tenho direito de apontar alguém, tá bom? Eu vou chegar lá quando Deus permitir que eu chegue, como aconteceu com Davi. Não foi naquele dia que Davi foi levado ao reinado, né? Passou-se ali algum tempo e Davi, por causa de Deus, pela opção de Deus, pela escolha de Deus, Davi subiu ao reinado. Oitava escolha é a escolha carnal. Lá no livro de Gênesis capítulo 13, verso 11, diz assim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apacentaram-se um do outro, né? Apacentaram-se um do outro. Se separaram então um do outro. Apartaram-se um do outro. Um do outro que quer dizer Abraão vai para um lado, Ló vai para outro lado. E sendo assim então, Abraão ele faz a escolha que aos olhos deles, né, seria uma pior. Ló faz a melhor escolha, porém a consequência, que é isso que nós estamos falando aqui, a consequência da escolha de Ló foi uma das piores, porque ele pagou um preço por isso, né? A gente conhece a história, onde ele estava, a cidade foi destruída, a sua esposa ela virou uma estátua de sal, as suas filhas mais na frente tiveram que ter relação com o seu próprio pai, para que não se morresse ali a sua genealogia, né, não se acabasse. Tem palavra que é difícil de falar, né, irmãos? Então, a consequência da escolha de Ló foi uma consequência que trouxe a destruição para a sua vida, não é verdade? A nona escolha, para a gente finalizar aqui, é a escolha boa, a boa escolha, a que eu indico para você fazer. Livro de Lucas, capítulo 10, 41 e 42, Lucas 10, versos 41 e 42, dizem assim, e respondendo Jesus, disse-lhes, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então a gente percebe que quando Jesus chegou ali na casa de Marta e de Maria, ambas, né, Marta estava atarefada e corria para um lado, corria para o outro, e não tinha ali em sua aproximação, ela tinha ali, né, a presença de Jesus para aproveitar, e ela preferiu dar preferência a outras coisas, a sua rotina, né, normal. Então aí Jesus ele diz para ela e mostra a diferença dela e de Maria. Na verdade, que aquilo que Maria escolheu é a boa parte, a qual não será mais tirada. Queridos, aqui eu finalizo esse texto, esse breve, curto ensinamento aqui sobre escolhas. E eu queria perguntar para você, aonde as suas escolhas lhe levaram, né? Você pode considerar as suas escolhas boas escolhas ou escolhas maus. O bom, que assim como aconteceu com Jonas, a gente pode se arrepender, passamos aí a tribulação devido às nossas escolhas, né? Passamos aí as provas, sofremos as consequências de nossas escolhas, mas eu quero te perguntar o seguinte: aonde as tuas escolhas te trouxeram, né? As escolhas do passado, onde elas te trouxeram? Pare, respire, observe. E agora vamos tentar melhorar as nossas escolhas para que as consequências dessas escolhas sejam consequências boas, assim como Jesus falou aqui para Maria, não é? Não como Marta, mas vamos fazer escolhas boas a partir de hoje, tá bom? Escolha sempre estar do lado do Senhor. Escolha sempre fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. O diabo, o vosso adversário, ele está bramando em seu derredor, louco procurando a quem possa tragar. E eu espero de todo o coração que essa pessoa não seja você, que o Espírito Santo de Deus desça sobre você e que você a partir de hoje faça boas escolhas, tá bom, meu querido, minha querida? Envie esse vídeo aí para as pessoas que você puder alcançar, compartilhe junto comigo. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, tá bom? Feche seu olho. Senhor Jesus, nesse momento peço a tua atenção, Senhor, para essa pessoa que está ouvindo, Senhor, este áudio, este vídeo, que está assistindo esse vídeo. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga sobre a vida dela a tua luz, Senhor, a tua paz, que a partir desse dia ela faça escolhas, Senhor, escolhidas e influenciadas pelo Espírito Santo, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que as escolhas que venham na vida dela sejam escolhas que venham trazer para elas consequências abençoadas no teu caminho, na tua presença. Peço ao Senhor que abençoe o seu dia, abençoe sua semana, Senhor. Hoje é terça-feira, que ela tenha uma semana abençoada. E peço também ao Senhor pela minha vida, por este canal, Senhor, que esse canal possa crescer e multiplicar, trazendo tua palavra aos corações que necessitam ouvir, Senhor. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua tarde, que você tenha uma terça-feira abençoada. Se tudo der certo, amanhã estarei de volta aqui com mais uma palavra ao seu coração. Quem fala aqui é o pastor Adriano. Eu estou contigo para mais, em nome de Jesus, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.